Olá pessoal, meu nome é Monique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu estudava por PDF. Essa forma de estudo que pode ser tão passiva pode se tornar mais ativa caso vocês usem algumas dicas que eu vou mostrar aqui para vocês, que vão ser bem úteis, mas são bem simples de ser aplicadas. Beleza? Antes de tudo, eu vou pedir para vocês para se inscreverem no meu canal, curtirem esse vídeo e me seguirem nas minhas redes sociais, que é Monique Concursos, para me incentivar a trazer cada vez mais conteúdo como esse aqui para vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um PDF demonstrativo do Estratégia Concursos, mas as dicas que eu vou passar aqui para vocês podem ser aplicadas em qualquer PDF desses cursinhos que nós temos por aí. A minha primeira dica é a seguinte: antes de começar qualquer PDF, você precisa dar uma olhada, uma visão geral no sumário desse PDF. Então, por exemplo, aqui na página 2 a gente já tem todo o índice do que vai ser abordado nessa aula e você já consegue ter uma noção de tudo aquilo que você vai estudar nos próximos turnos de estudo dessa matéria. Então, aqui já começa pelo conceito, a classificação, alguns princípios de direito eleitoral, e aí ele vai elencando vários princípios, né? E lá no fim já chega no resumo e em questões comentadas. Geralmente, em uma hora de estudo, eu fazia cerca de 15 páginas. Quando era um estudo assim mais complexo, ou que haviam contas, ou algo que era mais aprofundado, que eu nunca tinha visto nada parecido antes, geralmente eu demorava um pouco mais para percorrer esse número de páginas. Então, geralmente, para uma hora de estudo dessas matérias mais complicadas, geralmente eu estudava cerca de 10 páginas por aí. Mas, em regra, eu fazia em torno de 15 páginas por hora. E nessa aula aqui, se eu fosse citar um exemplo, ó, são 60 páginas de conteúdo, aproximadamente, né? Porque temos o índice, algumas explicações, algumas introduções ali do professor logo no início. Mas, de forma geral, 60 páginas eu faria em cerca de 4 dias de estudo, 4 turnos de estudo dessa matéria, tá certo? E aqui você já vê que tem um resumo, tem as questões comentadas, a lista de questões e o gabarito. Então, para mim, era bem importante fazer essa visão geral da disciplina para que eu pudesse já ter uma noção de quanto tempo que eu ia demorar para fechar essa aula e também para preparar já o meu cérebro e a minha mente para o assunto que estaria por vir. A minha segunda dica é a seguinte: como vocês veem, nesse primeiro PDF aqui da aula, o professor ele coloca muita informação que não é sobre o conteúdo. Ele fala sobre a apresentação do curso, ele fala sobre o concurso. Mais para frente vocês vão ver que ele vai se apresentar, ele dá algumas dicas de estudo aqui, mas nada que seja sobre o conteúdo mesmo. Então, tudo isso daqui eu já ia passando direto, eu olhava bem por cima assim, e aí como eu via que não era nada relacionado ao assunto, eu já passava direto para não perder tempo. Aqui é o cronograma de aulas, também isso aqui a princípio não me interessava nesse momento, né? Então eu já passava direto, até que chegasse finalmente ao estudo do direito eleitoral, nesse caso aqui. E aí o primeiro tópico que ele me apresenta é o conceito. Toda vez que então eu ia começar a estudar um tópico, eu começava e já dava uma olhada também por cima das páginas que compreenderiam esse tópico. Então, por exemplo, aqui começa na página 10, esse tópico conceito, e aí eu dou uma olhada aqui por cima, eu vi que tem algumas doutrinas que ele está apontando, alguns pontos que ele já deixou destacados em negrito, tem um mapinha, um esquema aqui, já tem um conceito lá na frente, e mais para frente já começa um novo tópico que é o fontes. Feito isso, que dura o quê? 15 segundos, muito rápido, nem 15 segundos, eu volto lá no início do tópico e aí, enfim, começo a estudar. Toda vez que eu fazia essa leitura de um parágrafo aqui, principalmente quando era início de matéria, assim, que geralmente o professor ele dá uma entre aspas, floreada, assim, para todo mundo entender sobre o que ele está falando, eu tentava fazer uma leitura, assim, bem linear, porque eu sabia que não tinha nada, assim, de tão importante que eu tinha que marcar. E eu ficava bem atenta quando eu via essas palavras aqui em negrito. Então, por exemplo, esse daqui, ó, direito eleitoral. Tudo que envolve eleições, a princípio eu já poderia destacar, grifar. Só que geralmente o que acontece é que o professor ele coloca, né, todas essas definições aqui, principalmente quando é conceito, ele coloca todas as definições para que o aluno entenda da melhor forma possível, para lá no final do tópico ele colocar
a melhor visão de acordo com a banca que ele pode ensinar para o aluno dele, né? Então, ele vai descrever um conceito ou o que seja da melhor forma para que o aluno entenda e da forma que a banca vai cobrar lá na prova. Então, geralmente eu nem marcava esses iniciais aqui, eu buscava aquilo que o professor, geralmente lá no final do tópico, tinha marcado como o conceito de algo, a classificação de algo. Vocês vão ver que ele vai colocar lá na frente. Então, aqui, ó, ele também já coloca em negrito aqui. A princípio, eu até poderia já marcar, mas eu vou esperar para ir mais lá na frente, porque na minha visão do tópico, eu já vi que tem uma definição de conceito do direito eleitoral lá no fim do tópico. Então, aqui é mais para eu me ambientar e tal, mas é uma leitura assim mais linear, sem muita análise, sabe? A doutrina, enfim, eu vou passando, aí eu vejo que aqui ele colocou elementos caracterizadores, mas eu já dei uma olhada ali que lá na frente ele também já colocou um esqueminha sobre isso, então eu nem vou marcar aqui. E aí eu vou lendo tudo isso e aqui, ó, finalmente eu chego no esquema que ele fez, que é os elementos caracterizadores do direito eleitoral. Eu sei que isso é importante porque ele perdeu o tempo dele fazendo esse mapa aqui, então eu vou destacar esse mapa para quando eu for fazer a revisão desse PDF, já vir direto nele e não perder tempo nas páginas anteriores. Vou pegar aqui, ó, e destacar esse mapinha, já ficou destacado. E mais à frente, ó, da mesma forma que eu falei, ele já colocou um conceito aqui de direito eleitoral, da melhor forma que o aluno possa entender. Então, eu já destaquei aqui também, tá? Não é porque eu estou passando essas páginas aqui que se eu estivesse estudando esse PDF eu não leria essas páginas. Eu, claro, leria todas elas porque elas estão aqui, mas eu leria de uma forma mais rápida, sem muito aprofundamento, porque quando eu fosse fazer a revisão, eu focaria somente nesses pontos aqui que eu coloquei em amarelo. E falando nisso, como é que eu fazia os meus grifos, né? Como é que eu fazia os destaques dos termos aqui na aula? Geralmente eu colocava o amarelo para algum destaque assim em geral, que não tivesse alguma coisa que eu achasse importante, mas nada muito específico. Então, o amarelo era para destaques em geral. O verde eu usava para quando eu quisesse destacar números, e aí entram percentuais, datas, valores, tudo aquilo que estivesse expresso em números eu colocava em verde para ficar diferente desse destaque em amarelo, que é o geral que eu faço, que eu fazia. E também tinha o destaque em vermelho, que é quando eu queria destacar algo que fosse relacionado assim, algo que fosse negativo, que fosse negado, que não pudesse ser feito, ou que fosse uma exceção, né? Então, sempre que tinha um salvo, vedado ou exceto, não pode, não deve, eu marcava no vermelho. Mas você pode fazer essa regrinha das marcações, dos grifos, como você quiser. Eu não gostava de usar muitas cores, porque para mim só essas três já eram suficientes. Tá? Na verdade, só o amarelo e o vermelho já era bem suficiente, mas eu usava o verde para quando eu fosse revisar ali mais perto da prova, eu ir direto nesses pontos em verde, porque são mais decoreba, né? Que são números. Outra coisa interessante de falar aqui é a seguinte: principalmente na primeira vez que você for ver uma matéria, não precisa dar tanta atenção assim à jurisprudência, à doutrina que o professor trouxer para você. A não ser que você estude para alguma carreira assim de magistratura, jurídica, essas espécies de carreira que realmente você precisa de um aprofundamento maior. Mas para quem estuda assim para a área meio, né, ou para algo que não seja especificamente da área jurídica, no primeiro estudo, eu não acredito que seja tão necessário você dar destaque às jurisprudências e às doutrinas que o professor disser. Porque, como eu já disse, o professor está sempre trazendo algo para que o aluno entenda melhor sobre aquele assunto. Né? Então, ele vai buscar explicar de uma forma que, desde o aluno mais leigo sobre aquela matéria até o aluno mais entendido sobre aquela matéria, consiga compreender aquilo que ele está ensinando. Então, por exemplo, aqui ele traz uma jurisprudência do STF, mas que a princípio você pode dar uma lida aqui e tal, porque tá na aula, né? Talvez até ajude você a entender, mas não é tão interessante que você marque tudo isso, porque muito dificilmente a banca vai cobrar isso numa prova, tá bom? A minha próxima dica é a seguinte: toda vez que você encontrar uma palavra
durante a sua leitura do PDF que você não entenda, você precisa pesquisar sobre o significado dela imediatamente para que você possa entender de uma forma completa tudo aquilo que o professor está dizendo naquele trecho ali da sua aula, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, erga omnes. Geralmente, quando a pessoa começa esse estudo na parte do direito e ela não é formada em direito, ela não faz faculdade de direito, ela não sabe o que significa erga omnes. Mas assim que você vai pesquisar, você já vê que é um termo que se usa bastante no ramo do direito e ele significa que é aplicável a todos. Então, vocês podem fazer como o que eu fiz aqui, que foi escrever logo abaixo o que ele significa. E aí, toda vez que você passar por aqui, caso você destaque, né, para depois revisar, você vai ver que erga omnes significa aplicável a todos, ou que tem efeito para todos, né? E isso vai te ajudar também na compreensão da matéria. Outra coisa aqui que também vale falar, que também está nessa página, é que às vezes o professor ele apresenta um determinado conceito que ele ainda não explicou anteriormente. E só vai explicar mais lá na frente, como é o exemplo aqui do princípio da anualidade eleitoral. Se você for ver lá no sumário, ele, nesse ponto aqui, nessa página, ele não tinha explicado ainda esse princípio. E talvez, ao ver esse parágrafo, você não entenda de primeira o que ele quis dizer. Mas então é válido que você também marque esse termo aqui para ver se lá na frente o professor vai explicar esse termo ou não. E aí você pode voltar aqui e também fazer essa mesma anotação que eu fiz aqui para o erga omnes para facilitar a sua compreensão. No caso desse PDF, ele colocou em algumas páginas os destaques da legislação e da jurisprudência. Geralmente, de primeira, eu também não dava tanta importância, como eu falei para vocês sobre isso daqui, porque geralmente ele já colocava esses destaques aqui no meio da aula, então se eu fosse perder tempo ainda vendo tudo isso de novo aqui, para mim não fazia muito sentido. Então, eu já partia para o resumo. O resumo, como vocês podem ver, geralmente já fica aqui no final da aula. Infelizmente, alguns professores não colocam o resumo no final da aula, o que eu acho péssimo, porque se o professor ele coloca um resumo aqui no final, você pode simplesmente já ir complementando com as suas palavras aquilo que você achar necessário, e não fazer um resumo completo desde o início, o que vai demorar ainda mais tempo para ser feito, né? Então, infelizmente não é feito, mas se você tiver um resumo nesse no final de aula, aproveite-o e complemente-o com aquilo que você for reconhecendo que é importante nas questões ou aquilo que pode aparecer em alguma nova doutrina ou alguma nova jurisprudência que, quando o professor fez essa aula aqui, ainda não estava disponível, tá? Quando eu terminava de estudar o conteúdo de uma aula, eu já partia diretamente para as questões comentadas. Eu não gosto de ficar fazendo aquelas questões em lista que você só vê o gabarito de todas elas no final, porque eu acredito que quando você vê as questões comentadas e já vê o gabarito logo depois, você consegue formar uma linha de raciocínio que você não vai levar de uma forma errada para as próximas questões, tá certo? Porque assim, se você fosse fazer toda uma lista para depois ver o gabarito, eu acredito que seria melhor fazer isso quando você estivesse num simulado ou numa revisão dessa aula aqui que pudesse agregar no seu conhecimento, para você relembrar alguns tópicos e tal. Mas nessa primeira passada pela matéria, eu acho que é melhor você fazer as questões comentadas, que é, ou seja, você vai fazendo uma de cada vez, vai vendo o comentário de cada uma delas, vai formando o seu raciocínio acerca de cada uma delas, e aí depois você parte para outra. E assim continuamente até terminar todas elas. Esse PDF aqui, ele tem poucas questões, mas tem PDFs que tem muitas e muitas questões, tipo 100 questões, 120, 130 questões. Aí eu já não acho que seja tão interessante você fazer todas elas, tá? Geralmente, quando chegavam em PDFs que tinham muitas e muitas questões e eu tinha alguma disciplina muito grande ainda para avançar, eu costumava fazer cerca ali de umas 30 questões, 40 questões, a depender do peso que aquela disciplina, que aquele tópico tinha na minha prova, eu podia até fazer um pouco mais, mas fazer muitas acaba que você demora muito naquele PDF e não avança, sendo que lá na frente você pode retornar na revisão e fazer as outras questões que faltaram.
Outra coisa importante também é que quando eu fazia essas questões aqui, caso eu tivesse alguma dúvida nelas, na resolução delas, ou eu errasse, ou eu acertasse, mas não acertasse com o raciocínio correto, eu destacava o número delas e anotava num papel ou em algum outro lugar, num bloco de notas que seja, e assim que eu terminava todas elas, eu escrevia aqui, ó, atenção, questões 1. Aí vamos supor que as questões 1, 5 e 9 foram as que me deram dúvida. E eu quero retornar lá na frente na revisão para revisá-las. 1, 5 e 9. Então, quando eu fosse revisar os meus materiais de apoio, né, os meus materiais de revisão dessa aula, eu viria também aqui nessas questões 1, 5 e 9 para ver o que eu errei, por que eu errei, qual foi o raciocínio que eu tive aqui para poder corrigir o que eu estava pensando de errado sobre a resolução delas, tá bom? Enfim, era mais ou menos dessa forma que eu estudava o PDF. Como vocês viram, não tem muito mistério, tá? Eu fazia um estudo bem linear de todo o PDF, só me atentando sempre a grifar os termos que eram mais importantes, de acordo com aquela regrinha que eu coloquei, que eram os grifos amarelos, verdes e vermelhos. Procurava sempre destacar aquilo que respondesse algumas perguntas que eu acredito que a banca examinadora poderia cobrar em questões. Então, por exemplo, quando eu fosse grifar alguma coisa que eu achava importante, geralmente eu me perguntava: bem, isso aqui é o tópico que fala sobre o conceito do direito eleitoral. Então, o que a banca examinadora pode cobrar de mim sobre isso? Ela pode perguntar o que é o direito eleitoral, para que serve, quando se aplica, para quem se aplica, esse tipo de perguntas que a banca examinadora pode fazer. Então, geralmente, quando eu fazia um grifo nos termos que eu escolhia destacar, eu tentava responder algumas perguntas. Eu vou colocar aqui para vocês, mas seriam basicamente essas, tá? O que é? Para que serve? Para quem se aplica? Quando se aplica? Como se classifica? Quais as competências? Essas são algumas questões simples que você pode se perguntar ao destacar um termo, uma frase, um parágrafo que seja, ou até um mapa, tá? Mas é claro que nem sempre aquilo que você destacar e que foi importante naquela matéria vai responder essas questões. Você tem que ter, conforme você for estudando, você vai começar a ter o discernimento do que é algo assim que é mais provável de ser cobrado pela banca e as suas marcações vão melhorar conforme o seu estudo for se alongando, né? Conforme você for adquirindo experiência nos estudos para concursos, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês bem rapidamente alguns recursos que o Foxit Reader oferece para quem baixa ele lá no site. O Foxit é um programa gratuito até o momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E ele me ajudou desde o início da minha trajetória como concurseira. Eu sempre usei muito mais dele do que do Adobe. E ele é o meu visualizador de PDFs padrão, tá bom? Então, além dessas funções aqui básicas, né, que vocês podem ver, ele tem uma função que é bem interessante, que é de destacar, como eu já mostrei ali para vocês. Ó, você pode apenas clicar aqui em destacar, você destaca aquilo que você quer, e algo ainda mais legal é que você pode mudar a cor do seu destaque. Então, por exemplo, eu usava o verde e o vermelho, então aqui, ó, se fosse algo em números, que era a minha regra, né, para o verde, ficaria aqui marcadinho, e aí, por exemplo, vamos supor que eu quisesse marcar aqui poder legislativo como algo negativo, como exceção, eu poderia marcar aqui no vermelho. Ó, aqui eu posso mudar a opacidade dele, é bem tranquilo. Poderia marcar aqui no vermelho. Você pode ir alternando a cor depois, não tem problema aqui, ó, marquei verde, mas não era verde, era amarelo, você consegue mudar, bem tranquilo também. Caso você tenha algum item, algum mapa que você não consiga grifar, você pode destacar fazendo uma área destacada. Então aqui, ó, vou destacar aqui que não tem texto nenhum.
Se tivesse um mapa, ela ficaria destacada da mesma forma. E assim que eu quisesse apagar, era só clicar em cima e apertar Delete que ela apaga. Outro recurso muito interessante que eu usava bastante também era esse máquina de escrever. Você clica aqui e em qualquer lugar você pode escrever um texto que você queira. Então, por exemplo, essa questão aqui, eu quero colocar aqui, ó, meu raciocínio para essa questão foi o seguinte. Claro que eu não ia colocar tudo isso antes, né? Eu ia colocar direto qual foi o raciocínio, mas é só para exemplificar mesmo. Aí eu vou lá, escrevo e pronto. Quando você tira, ele já fica aqui. Ah, mas eu não gostei aqui, eu quero mudar mais para baixo. Beleza. Ah, eu não quero deixar aqui em cima, porque assim que eu vir a questão de novo, eu vou saber o que que eu escrevi, vai ajudar e tal. Então, eu vou colocar mais aqui embaixo no comentário, não tem problema. Se você quiser mudar a cor, também consegue mudar bem facilmente, ó. Vou colocar para preto, vou tirar o negrito, ele também muda, tá? Mas o interessante é que você mantenha de outra cor aqui para destacar que foi uma alteração que você fez, tá bom? Vamos ver outras coisas aqui que são bem interessantes. Você pode também fazer uma setinha. Então, por exemplo, você quer relacionar isso aqui que foi falado embaixo com esse termo aqui proporcional. É só você colocar aqui uma setinha que vai aparecer. Se você quiser colocar um balão de comentário, pode ser que você esteja numa página que esteja muito cheia de texto, não dá para colocar dessa forma aqui, você quer jogar num espaço maior que tem mais embaixo. Só você clicar aqui, ó. Você pode selecionar e escrever aqui o que você quiser e depois você consegue mudar essa caixinha para qualquer lugar, tá bom? Outro recurso também é o seguinte, caso você queira, por exemplo, você tem um PDF que você não pôde comprar o curso assim mais atualizado, mas já saiu uma jurisprudência diferente ou algo que não está mais válido naquele momento que você está estudando PDF e você quer riscar aquele termo ali para que você não se confunda na próxima vez que você vai estudar. Você pode usar esse recurso aqui que é o riscar e aí você vem e risca aquilo que você quer e aí você já vai saber que aquilo ali não é válido. Eu acho até interessante nesses casos que você coloque aqui, ó, por exemplo, vamos supor que era uma jurisprudência do STF. Aí você coloca revogado pelo STF em 2023, tá? Bem simples de colocar. Caso você queira tirar depois, é só deletar, ó, deleta os dois. Tudo aqui você pode digitar e deletar depois. Mesmo que você já tenha aberto pela segunda, terceira, quarta vez. Não precisa fazer tudo isso na única vez que você esteja acessando esse PDF, tá? Mas uma coisa muito importante, não esqueçam de fazer isso, porque senão você perde todo o seu trabalho anterior. Toda vez que você fizer essas edições aqui no seu PDF e você for fechar esse arquivo, você precisa salvar. Assim que você fecha aqui, ele já vai perguntar se você quer salvar ou não. Sempre salve, tá? Na dúvida, sempre salve. Depois, se você tiver salvo aquilo que você não tinha interesse em marcar e tal, você pode simplesmente excluir. Mas sempre preze por salvar a edição desse PDF aqui, porque senão você perde e não tem como voltar atrás. Uma última dica que é bem interessante para você fazer antes de fechar o documento, assim que você termina seu turno de estudos. Para você deixar marcadinho, vamos supor aqui que você terminou na página 50, aqui, tá? Você terminou aqui nessa frase, a definição de território, blá, blá, blá. Você pode criar uma marcação para essa página, para que na próxima vez que você vai estudar, você saiba exatamente onde você parou. Geralmente, quando você vai abrir novamente o arquivo, ele volta exatamente na página onde você parou, certo? Mas, por via das dúvidas, eu acho interessante colocar esse marcador aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês, para deixar bem certinho e você não se perder e não ter que ficar procurando os tópicos onde você já estudou ou não estudou, onde você vai começar, enfim. Você vem aqui em marcador e você pode colocar, por exemplo, hoje é dia 1º de julho de 2023. Você coloca aqui, parei aqui. Pronto.
ele já vai deixar aqui marcado. Independente, eu vou voltar lá no início. Independente de onde você pare, aí eu vou voltar lá no início para você ver como esse marcador funciona. Caso você abra e esteja aqui, quando você clicar aqui nesse item 1º de julho, parei aqui, ele vai para onde você parou da última vez nesse dia 1º de julho, tá certo? Então, acho que isso é bem interessante. Isso aqui também serve caso você queira colocar, por exemplo, ao invés de colocar isso aqui, eu quero colocar que eu vou pesquisar mais sobre esse assunto em sites, em outras questões, para entender melhor. Mas não posso fazer agora, vou ter que fazer depois. Posso colocar aqui, ó. Pesquisar depois sobre povo. Também vai ficar marcado. E aí, toda vez que você abrir esse PDF, você vai ver que tem essa marcação e você tem que fazer essa pesquisa mais aprofundada sobre esse tema. E aí, quando você fizer, depois que você já tiver entendido e tal, não precisar ficar mais vendo isso aqui depois, é só você excluir, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu tentei mostrar para vocês de uma forma simples como é que eu faço. Vocês viram que não tem nada muito complicado. Eu acredito que esse é um programa bem legal de se usar para quem estuda por PDF, ainda mais porque a gente sabe que o PDF é a forma mais ágil de você avançar nos estudos. E eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, não esqueçam de curtir esse vídeo, para me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos assim interessantes daquilo que eu aprendi durante a minha jornada de estudos para vocês. Também se inscreva aqui no meu canal e siga nas minhas redes sociais, Monique Concursos, e a gente se vê na próxima, beleza? Tchau, tchau!